Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje a nossa leitura da Bíblia, leitura da Palavra de Deus, e eu quero te convidar a participar junto comigo nesses próximos dias aqui, onde nós vamos dedicar alguns minutos da nossa noite. E eu queria ser bem exato nos próximos 45 minutos para a gente estar lendo a Bíblia todos os dias a partir de hoje, Hoje, 5 de janeiro, segunda-feira. E por que eu pensei sobre isso? Pensei em fazer a leitura da Bíblia agora nesse início de 2026, no intuito de incentivar, de inspirar mais pessoas a fazer da mesma forma. E a ideia minha aqui é que nós possamos ler a Bíblia de uma forma diferente. Eu não vou passar nenhum plano para vocês, mas eu vou seguir um roteiro, um plano de leitura bíblica aqui, por 45 minutos diário, e eu acredito que durante 3 meses nós vamos conseguir ler a Bíblia toda. Então imagine só, durante 45 minutos por dia você vai dedicar o seu tempo. Hoje nós estamos começando agora 23 horas e 8 minutos, E pode ser que amanhã a gente comece um pouquinho mais cedo, Eu queria te chamar para você enviar essa live para mais pessoas, e eu quero aproveitar também aqui e convidar vocês que estão entrando aí, assistindo aí, para também fazer essa leitura junto comigo. De repente eu chamo alguém aqui na live e aí você lê uma parte também, Chame mais pessoas, envie aí essa live para mais pessoas para a gente fazer a leitura bíblica junto. Beleza? Se você estiver aí comigo, deixe o seu joinha aí, levanta a sua mão aí para a gente estar lendo a palavra de Deus. Olha só, como que vai ser a nossa distribuição, A distribuição de toda a Bíblia. Você sabe, a Bíblia tem 66 livros, E a ideia é a gente ler um pouco do Novo Testamento e um pouco do Antigo Testamento todos os dias. E vamos estar também nesses dias, nós vamos estar intercalando o livro de Salmos e o livro de Provérbios diariamente em nossas leituras. Por quê? Porque o livro de Provérbios é um livro muito bom, um livro que fala de sabedoria. O livro de Salmos, são cânticos, E são salmos que glorificam o nome do Senhor. E eu tenho certeza que isso vai somar com a nossa vida cristã, vai acrescentar na nossa fé, a nossa devoção a Deus. Amém? Então, hoje nós vamos ler 2 capítulos do Novo Testamento. E detalhe, a Bíblia você vai pegar aí a que você tem costume mesmo. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, que é a Bíblia de aplicação pessoal, uma Bíblia que eu gosto muito, é uma Bíblia de estudo, E eu gosto muito dessa Bíblia aqui, dessa versão também. Eu vou ler nessa Bíblia aqui hoje com vocês, e eu queria pedir para você anotar. Vai anotando aí. Como eu falei no início, nós não vamos passar aqui nenhum cronograma já para você já ir riscando, ficar ali bitolado, em cumprir aquilo. Não, o propósito não é isso. O propósito é a gente fazer uma leitura tranquila, uma leitura com sabedoria, de repente até um estudo também, durante esses 45 minutos. Então eu queria que você anotasse. Hoje nós vamos ler aqui o capítulo 1 e 2 de Mateus, e depois nós vamos ler o primeiro capítulo de Gênesis, e também nós leremos o primeiro capítulo de Salmos.
Então, hoje vai ser essa. Amém? Amém? Quem está comigo aí, põe um joinha aí, põe um amém aí. Deixa eu escrever aqui para deixar fixado aqui. E eu quero que você venha comigo, viu? Nesses próximos 45 minutos para a gente estar junto aqui, lendo a Bíblia junto. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Se você estiver aí comigo, coloca o seu joinha aí e nós vamos começar a leitura da Bíblia agora. Mas antes eu queria orar. Queria orar por esse momento, para que Deus possa falar conosco nesses dias de leitura da Bíblia. Amém? Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui em forma de live, reunidos com outras pessoas também. E nós estamos iniciando um propósito agora de leitura da Palavra de Deus. Pai, durante esses dias, durante esses próximos minutos que nós estivermos lendo a Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo possa nos conduzir, ó Pai, nos trazendo sabedoria e derramando sobre nós a Tua graça, a Tua virtude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá? Então, olha só. Acompanha aí na sua Bíblia. Aí, ó. Abra a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e no capítulo 1 de Mateus. E eu vou tentar fazer aqui uma introdução, porque a minha Bíblia ajuda sobre isso. Então eu vou tentar, sempre quando tiver algum comentário, eu vou tentar ler esses comentários aqui para a gente entender um pouco mais. Na minha versão aqui, o capítulo 1 de Mateus vai falar sobre o nascimento e a preparação de Jesus como rei. Mateus inicia seu evangelho com uma genealogia de Jesus para provar que ele descende tanto de Davi como de Abraão. Olha que interessante, hein? Assim como fora predito no Antigo Testamento. O nascimento de Jesus não passou despercebido, pois tanto os pastores como os magos foram adorá-lo. O povo judeu aguardava o aparecimento do Messias. Porém, tendo nascido Jesus, os judeus não o reconheceram, porque desejavam um tipo diferente de rei. Agora vamos lá. Capítulo 1 do livro de Mateus, genealogia de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmon. E Salmon gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão
até Davi são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Versículo 18 agora, hein? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Para quem está chegando aí agora, nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, e hoje nós vamos ler 2 capítulos do Novo Testamento e 1 capítulo do Antigo Testamento, e também um capítulo do livro de Salmos. Eu estou lendo aqui agora, vou iniciar o livro de Mateus, capítulo 2. Nós acabamos a leitura agora do capítulo 1 de Mateus. O título na minha Bíblia fala: Os magos chegam do Oriente. Então, no capítulo 1, nós vemos que fala sobre a genealogia de Jesus. E depois, no mesmo capítulo, vai contar o anjo que aparece a José, pai de Jesus. E no capítulo 2 agora é os magos que chegam do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram
para a sua terra por outro caminho. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou de ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Olha que incrível, né? É maravilhoso, né? Nós chamamos Jesus, né? Jesus de Nazaré. Por quê? Porque os profetas já diziam no Antigo Testamento que ele seria chamado de Nazareno. Por quê? Nazareno é quem é de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré, ele era um nazareno, né? Por mais que ele nasceu em Belém, de Judéia, né? Mas ali com 2 anos ele teve que, Jesus, né, com seus pais, José e Maria, teve que correr para a cidade chamada Nazaré, fugindo, né? Porque eles não queriam voltar ali para as terras de Herodes. Então, hoje nós lemos Mateus capítulo 1, capítulo 2, e agora vamos lá para Gênesis 1, né? Nós vamos fazer a leitura dessa forma, viu? Leitura do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. Então, vai anotando aí para você não se perder. Anote aí na sua Bíblia aí, anote aí no seu bloco de notas, anote aí num caderno. Nós lemos sobre a genealogia de Jesus. Agora no Antigo Testamento, Gênesis 1, nós vamos ler sobre a história da criação. E o capítulo 1 vai falar da criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. E você sabe dessa história, né? Vamos lá, capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia 2. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi.
E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras na terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha, eu tenho para mim que esse versículo aqui é um dos mais importantes da Bíblia. E é um versículo que eu carrego muito no meu coração, e eu até mandei gravar ele numa jaqueta. Gênesis 1, 26, essa parte A, onde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu tenho para mim que o nosso DNA, o DNA que Deus assinou, né, na nossa criação, é por conta desse versículo aqui, onde Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Isso aqui é profundo demais. Gênesis capítulo 1 ainda, versículo 27, hein? Olha só: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus
tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Amém. Glória a Deus. Então, nós já lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 1, capítulo 2, lemos o capítulo 1 de Gênesis, né? E aí agora nós vamos lá para o capítulo 1 de Salmos, livro de Salmos. Nós vamos fazer uma leitura intercalada. Por que assim? Porque não cansa. É uma leitura que não cansa, uma leitura que nós vamos meditando na palavra de Deus. E nós vamos tendo conhecimento, né, da palavra sem cansar muito. Então, por isso que eu decidi fazer assim, dessa forma, de forma a inspirar você a fazer do mesmo jeito também, para você ler a Bíblia Sagrada neste ano de 2026. Nos minutos que nós temos aqui, a minha ideia é 45 minutos só. E aí a gente vai conversando, batendo um papo, a gente ora no início, vai orar no final também, e vamos comentando algumas coisas. Nos próximos dias, de repente, nós convidamos mais alguém para a gente fazer essa leitura junto com a gente. Olha só, o livro de Salmos nós vamos fazer de uma forma diferente. Agora são 23h34. Nós vamos tirar os 10 minutos agora para ler o livro de Salmos, tá bom? Então nós não vamos ler só o primeiro capítulo de Salmos. Nós vamos ler de uma forma mais sequencial aqui nos próximos 10 minutos. E mais na frente você vai entender o motivo disso. Olha só, o tema que aparece aqui na minha Bíblia, do livro de Salmos, no Salmos 1. A vida tem dois caminhos. A vida do justo é contrastada com a vida do ímpio. Bem-aventurado. Detalhe, vou tentar fazer isso aqui também. O autor do Salmos 1, ele é um autor desconhecido, tá bom? Não sei se você sabe, mas nem todos os salmos eles são escritos por Davi, viu? Então eu vou tentar aqui todo salmo trazer o autor para vocês. Então vamos lá, Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o seu caminho. Agora, capítulo 2, Salmos 2. O autor de Salmos 2 é Davi. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho,
eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olha que legal isso aqui. Olha uma explicação aqui do capítulo 2 de Salmos. Davi pode ter escrito este salmo durante uma conspiração de algumas nações pagãs contra Israel. Escolhido e ungido por Deus, Davi sabia que o Eterno cumpriria sua promessa de trazer o Messias ao mundo através de sua posteridade. Mesmo um tanto desacreditado, Davi, sabendo que ele tinha sido escolhido, que ele tinha sido ungido, ele sabia que Deus, sabia que o Eterno cumpriria a sua promessa. Por isso que os Salmos é tão bom, né? Salmos são cânticos, são histórias em forma de cânticos, em que na maioria deles Davi que escreveu, e ele estava ali ou angustiado, ou ele estava ali agradecendo, louvando a Deus. Então, por isso que é importante. Inclusive, existe uma campanha que algumas igrejas fazem, que é a campanha dos Salmos. Uma hora nós vamos fazer ela aqui. Mas vamos lá, vamos para a leitura que tem alguns minutos ainda para a gente continuar lendo o livro de Salmos. Sim. Salmos 3, que também o autor é Davi. Um salmo de Davi de quando ele fugiu do seu filho Absalão. Olha só, o Salmos 3 vai falar sobre quando ele fugiu do seu filho Absalão, ele escreve esse salmo. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele me ouviu desde o seu santo monte. E eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Eita glória, hein? Que bênção, hein? Salmos 4, o autor também Davi, ao regente do coro, um salmo de Davi para ser acompanhado por instrumentos de corda. Ou seja, aqui ele estava cantando e tocando a sua harpa. Olha que maravilha. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis por que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do seu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quem já viu aí, inclusive aqui em casa, eu tenho aqui uma fronha de um travesseiro
que tem aqui esse versículo, Salmos 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em algumas versões fala, me faz descansar em segurança. Mais um, vamos ler agora o Salmos 5, que também o autor foi Davi. Ao regente do coro, um salmo de Davi para ser acompanhado por flautas. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Amém? Glória a Deus. Então, chegou aí 10 minutos finais da nossa leitura do livro de Salmos. Então, nós vamos fazer dessa forma. Anote aí, nós lemos hoje o capítulo 1 e 2 de Mateus. Nós lemos o capítulo 1 de Gênesis e nós lemos do capítulo 1 ao 5 do livro de Salmos. Anote no seu bloco de notas, numa agenda sua, num caderno, anote em algum lugar aí para você saber que essa foi a leitura de hoje, no dia 5 de janeiro de 2026. E o nosso propósito vai continuar dessa forma. Nós vamos separar 45 minutos do nosso dia, da nossa noite aqui, para a gente ler a palavra de Deus sem pressa, de forma compassada, tranquila. Nós comentando um pouco aqui. Depois amanhã, quem quiser participar, fala comigo aí, fala que quer também ler um capítulo e a gente vai fazendo esse bate-papo aqui junto. Beleza? Posso contar com vocês amanhã? Nós estaremos amanhã aqui novamente. Amanhã vamos tentar fazer um pouco mais cedo? 15 para as 11, pode ser? 22h45. Amanhã, terça-feira, dia 6 de janeiro, nós estaremos aqui às 22h45. 15 para as 11 da noite. Eu espero vocês para continuarmos a nossa leitura da palavra de Deus. Amém? Deixa o seu joinha aí. Lembrando que hoje, eu estou usando aqui a minha Bíblia de estudo de aplicação pessoal. E você pode usar a sua Bíblia aí, qualquer Bíblia que você tiver aí na sua casa, às vezes no seu celular, no seu computador, para você acompanhar. É interessante nós acompanharmos a leitura. À medida que eu for lendo, você vai acompanhando aí na sua Bíblia, tá bom? E é isso. O intuito é esse, o intuito que Deus colocou no meu coração é de te inspirar
para você ler a Bíblia esse ano. Gente, vou falar para vocês. Às vezes no início é um pouco difícil, né? Um pouco cansativo, mas nós vamos ter prazer nisso. Nós vamos chegar ao final e vamos falar assim, eu li a Bíblia toda e vai passar rápido. 45 minutos do dia passa muito rápido. Deixa eu orar pela sua vida. Vamos agradecer a Deus e pedir a Deus para nos trazer uma boa noite de sono, de paz, para a gente descansar como nós aprendemos hoje. Vamos ler de novo, Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós passamos aqui, por esses minutos que nós passamos aqui lendo a Tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom comigo e com todos aqui, ó Pai, que estão presentes. O Senhor tem nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nesse instante, Deus, assim como diz aqui na Tua palavra, em paz nós vamos nos deitar, nós vamos dormir, porque nós cremos, ó Pai, que só o Senhor nos faz habitar em segurança. Coloca os Teus anjos ao redor da minha casa, ao redor da casa de cada um, ó Pai, que está acompanhando aqui essa live, ao redor da casa daquelas pessoas, ó Pai, que necessitam ter a visitação do Teu Espírito Santo. Pai, nos conduza, Senhor Deus, como diz em Salmos 23, em passos verdejantes, que o Senhor, através da Tua palavra, possa ser o nosso alimento diário. Em nome de Jesus, abra nossa mente, nos dê sabedoria, para que possamos entender e compreender o que o Senhor quer falar com a gente através da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe, até amanhã, às 11h da noite. Estou te esperando, chama mais alguém para a gente ler a Bíblia junto, beleza? Um abraço, fica com Deus e até amanhã.